Sejam muito bem-vindos ao To Be a Gunner. Eu sou o Vitor e hoje voltamos todas as nossas atenções para a 7ª rodada da Premier League. Rodada que pode mudar de líder, rodada que times podem entrar em crise ou sair dela. Essa rodada promete muito, tá? Bora lá! Começamos com Bournemouth e Fulham e galera, apesar de eu achar o Fulham um time muito bom, eu acho que dá Bournemouth, tá? 2-1 pro Bournemouth, é um dos times mais legais de se acompanhar nessa temporada. Os Cherries vêm de 2 empates nas últimas 2 rodadas, né? Contra Newcastle e Leeds, 2 jogos duríssimos, porque contra o Leeds foi fora de casa, né? E o Leeds vem muito bem dentro de casa. E o outro contra o Newcastle, que não é um mau resultado se você considerar o tamanho do Bournemouth. Agora eles precisam responder contra o Fulham, né? Em casa. O Fulham vem de uma derrota amarga pro Villa, mas, como eu venho dizendo aqui, não vem jogando mal, tá? Mesmo nessa derrota, fez o suficiente para empatar o jogo. Não deu sorte nas finalizações, mas o Bournemouth tá jogando muito mais do que o Villa e o Semenyo é inevitável, né, galera? Então 2-1 pros Cherries. Leeds e Tottenham, acabei de falar que o Leeds tá muito forte dentro de casa, né? E o Tottenham vem vacilando aí contra os times pequenos. E olha, não sei não. Será que veremos a primeira vitória do Leeds contra o Big Six? Eu acho que sim, tá? Eu acho que dá Leeds 2-1. Porque o Leeds ganhou na primeira rodada contra o Everton, tá? Eu sei, já não é mais considerado um Big Six, né? Em tempos passados era considerado Big Five, o Everton. E como esse Tottenham vem oscilando tanto, eles empataram agora na Champions League com o Bodo Glimt, galera. E eu acho que dá até pra dizer que foi injusto, tá? O Bodo Glimt jogou muito bem. Teve momentos ali do jogo que o Bodo tava em cima. Então, complicada, tá? A situação dos Spurs. Por isso, e por quase ter perdido pro Wolves também na última rodada, eu vou de Leeds aqui. 2-1. Aí eu vou deixar pra falar dos Gunners no final do vídeo, tá? Segura aí. Aí vamos para o United e Sunderland. Nem preciso falar para quem que eu tô torcendo, né? Vamos, Black Cats. Mas, e gente, será que o United perde a segunda seguida? Olha, eu não duvido, porque o Sunderland vem jogando muito bem, como a gente vem ressaltando aqui no canal. Só que é no Old Trafford, né? É no Old Trafford e o United precisa responder. Não dá pra continuar do jeito que tá. Essa última rodada agravou ainda mais, né, a situação do United, essa derrota por 3-1 contra o Brentford. Mas eu vou continuar apostando nos Black Cats. 2-1 pro Sunderland. Tem gol do Xhaka, hein? Tô sentindo que tem gol do Xhaka. E olha, a situação do United realmente é terrível. É terrível. Mesmo quando eles jogam bem, parece que o time não dá sorte, né? Parece que não tem confiança ali na finalização, naquele último passe. Como é a marca do canal aqui, a gente sempre tenta ser justo. Eles jogaram muito melhor que o Arsenal no primeiro jogo e perderam. Então, mesmo quando eles jogam bem, ou empatam ou perdem, né? Teve aquele jogo contra o Chelsea, né, que eu disse, não dá pra analisar direito, porque foi um jogo muito maluco, e mesmo assim não jogaram tão bem. Então, cara, tá complicada a vida dos Red Devils. Aí vamos pro jogo da rodada. Eu acho que vai ser jogão. Chelsea e Liverpool. Por quê? Os dois precisam melhorar. Eu falei no último review, né, da Premier, que não era pra se preocupar, torcedor do Liverpool. Mas aí eles vão pra Champions e perdem pro Galatasaray. Então acendeu a luz amarela. Acendeu a luzinha amarela. O time não jogou bem. Nessa partida eu concordo com vocês, Reds. O time jogou mal contra o Galatasaray. E mesmo jogando mal, ainda criou umas oportunidades que era pra ter feito pelo menos um golzinho. Então, o Liverpool não perde esse jogo, né? Será, cara? Será? E eu esqueci de comentar, no review da Champions, eles perderam o Alisson por lesão, hein? Então a situação começa a ficar um pouquinho complicada. Como eu disse, o sinal amarelo piscante aqui, ó. Mas eles têm um excelente goleiro reserva, que é o Mamardashvili. Eu acho que dá conta do recado. Parece que o Alisson volta ali no final de novembro. Mas assim, será que a gente vai ver a terceira derrota seguida do Liverpool? Cara, isso não é normal, hein, acontecer com o Liverpool. E eu acho que não. Talvez o empate é que, se formos ver o retrospecto do Liverpool no Stamford Bridge, não é bom. Historicamente, não é bom. E se você olhar no histórico recente, continua sendo ruim, tá? A última vitória dos Reds foi em 2020. E esses times empatam demais, galera. Nos últimos 13 jogos, eu peguei um número estranho, né? Não peguei 10 nem... Mas é realmente pra gente entender a situação. 13 jogos,
7 empates, galera, mais da metade. Então, apostar no empate não seria loucura. E do lado azul, né, o Chelsea vem muito bizarro também, vem esquisito, não vem jogando bem, mesmo quando vence, por exemplo, no jogo da Champions, não convenceu, tá? E de novo um jogador expulso, né? Cara, que problema de disciplina que tá tendo esse Chelsea. E pra piorar, ainda tem um monte de lesionado, tem gente suspensa, né? Então eu acho que a gente ainda não consegue passar o Liverpool nessa rodada, tá? Talvez por algumas horas, porque a gente joga antes, mas o Liverpool vence esse jogo 2-0, tá? 2-0, recuperação dos Reds na Premier. E eu vou até chutar além. Eu acho que sai gol do Isaac e do Salah com assistência do Wirtz. Vamos ver. Aí vamos para Aston Villa e Burnley. E será que o Aston Villa voltou? Olha, ganharam do Fulham na rodada passada, ganharam bem, né? 3-1, mas sofreram, viu? Sofreram, o Fulham ameaçou várias vezes. Ainda teve o lance bizarro do pênalti que eu falei, né? Um chute de fora da área do Fulham, bateu na mão do zagueiro e o VAR checou e não deu pênalti. Achei estranhíssimo, mas venceu. Venceu e eu acho que animou, né? Porque venceram no meio da semana também, né? Na Europa League. Então, eu vou de vitória do Villa, tá? O Villa vence esse jogo 2-1. Eu acho que o Burnley vai ficar abalado pela derrota pesada que tiveram na rodada passada, né? Pro City. Perderam de 5-1. Então eu vou de Villa, 2-1. Aí vamos pra Everton e Crystal Palace. Jogão, tá? Eu acho que vai ser jogão. O Palace vem de uma vitória incrível, quase inacreditável contra o Liverpool. Só que o Everton também vem jogando bem. Apesar de ter vindo de um empate decepcionante, né, contra o West Ham, vem jogando bem. Mas eu acho que o Palace tá aí pra ficar, hein, galera. Tá jogando muito bem. E, gente, é absurdo. São 19 jogos de invencibilidade, tá? Em todas as competições. 19 jogos. Isso é lendário, galera, lendário. Para um time como o Palace conseguir uma marca dessa é incrível. Que trabalho do Oliver Glasner. Que trabalho, galera. Absurdo. Estrearam muito bem na Conference League, que, aliás, eu apostei antes da temporada, né? Eu fiz a previsão de todos os campeões da temporada inglesa. Depois dei uma olhada lá. Um dos primeiros vídeos do canal, eu apostei que o Palace vai ser campeão da Conference League, tá? Pra mim é o melhor time da Conference. E eu realmente acredito nisso, tá? Realmente acredito. Como eu venho dizendo, não é nessa temporada só que o Palace tá jogando bem. Vem jogando bem há tempos, gente. Mas, dito tudo isso, eu vou apostar no empate. 2-2. Apesar da defesa deles ser muito boa, tá? Pô, a defesa deles tá igual a nossa. As duas melhores defesas do campeonato. Estamos empatados, mas eu acho que é 2-2 esse jogo. Eu acho que o Everton consegue incomodar eles ali. Não sei, tô sentindo. 2-2. Aí Newcastle e Forest, e olha, eu acho que dá Newcastle, tá? O Forest tá muito mal ainda, sob o comando do Postecoglou, né? Ainda não venceram com o Postecoglou, não venceram nenhum jogo, inclusive perderam agora para um time que eu não ouso pronunciar, tá? Perderam na Europa League. E galera, apesar de o Newcastle ter começado um pouco mal em casa, gente, eles jogaram contra Arsenal, Liverpool e Barcelona. Só isso. Jogaram 5 partidas, né, em casa desde o começo da temporada e só venceram 2. Mas, gente, olha o peso dos times, né, que eles enfrentaram. E como a gente sempre diz, é muito difícil jogar no St. James Park. E esse Forest, todo estranho do jeito que tá, eu acho que não aguenta o Newcastle, tá? E como eu disse, o Forest não venceu com o Postecoglou. Que cagada dessa diretoria maluca do Forest que foi demitir o Nuno. Estragaram o time, né? Vamos ver. O Postecoglou tem capacidade de virar essa chave, mas eu acho que não vai ser agora, tá? Dito tudo isso, 3-1 pro Newcastle. Wolves e Brighton, da Brighton, né? Brighton vem bem, vem jogando bem. E o Wolves ainda não me engana, tá? Empatou com os Spurs na última rodada, mas não me convence. Não me convence. O Spurs tá estranho também, né? Como eu disse, vem empatando com os pequenos aí. Um deles foi o Wolves. E o Brighton vem muito bem. Eu acho que vence esse jogo 2-0 pro Brighton. Aí vamos para Brentford e Manchester City aqui, sem segredo, né? Pô, o Brentford não aguenta esse time do City. Simples assim. 3-1. 3-1 pro Manchester City. O Brentford vem até animado, né? Depois de ter vencido bem
o United 3-1 na última rodada, mas não dá, eles não vão aguentar esse City. O Haaland tá numa fase imparável, né? Tá marcando gol toda a rodada, inclusive de Champions. E apesar do City ter tropeçado, né, na última rodada da Champions contra o Mônaco, cara, o Brentford não arruma nada contra o City. 3-1. E aí vamos para o jogo dos Gunners. Arsenal e West Ham, que na verdade é o terceiro jogo da rodada, tá, gente? Só deixei aqui pro final para vocês assistirem o vídeo inteiro. Não pulem, ajuda aí o canal. E falando do jogo, acabei de falar do Nuno, né? O Nuno foi apresentado como novo técnico do West Ham, que aliás ele já estreou na última rodada, até esqueci de comentar. Arrancaram um empate ali contra o Everton. E a gente volta pro Emirates, né? E como vocês devem saber, isso não é uma boa notícia contra o West Ham. A gente não tem jogado bem contra o West Ham dentro de casa. Nas últimas 2 temporadas a gente perdeu pro West Ham dentro de casa. E mais do que nunca, não podemos deixar isso acontecer pela 3ª vez seguida, tá? Precisamos vencer esse jogo. Senão, a vitória épica contra o Newcastle não vale de nada. De novo, a partir de agora, a gente precisa entrar focado 100% nesse tipo de jogo. Que, como eu venho dizendo desde o começo do canal, o nosso problema na Premier League tem sido esse tipo de jogo. Os West Hams, os Fulhams, os Aston Villas da vida vem tirando muitos pontos da gente nas últimas 2 temporadas, sabe? Então a gente precisa atropelar esses times. E olha, se a gente jogar do jeito que a gente jogou os 2 últimos jogos, contra Newcastle e contra o Olympiacos, cara, a gente vai vencer esse jogo tranquilamente, tá? A gente só precisa melhorar um pouco na finalização. Finalização e um pouquinho ali na tomada de decisão. Por quê? Nos últimos 2 jogos a gente melhorou demais na parte criativa do jogo. Com o Eze titular contra o Newcastle e o Odegaard titular contra o Olympiacos, isso não foi um problema. A gente viu o time criar e se movimentar muito melhor no ataque. E aí, aproveitando que eu falei dos 2 meias, né, vamos para a escalação que eu quero para esse jogo. Raya no gol, simples. Timber, Saliba e Gabriel. Gabriel que é dúvida para esse jogo, tá? Ele saiu ali na metade do segundo tempo contra o Olympiacos. Ele se chocou com o Raya num lance esquisito e acabou saindo com dor. Tomara que não seja uma lesão grave, mas se for uma lesão mínima, eu entraria com o Gabriel. Daria até pra entrar com o Mosquera, tá? Eu já confio no Mosquera, mas eu vou de Gabriel. E aí na esquerda, Calafiori. Aí o meio, vamos lá. Eu iria de Rice, Odegaard e Eze. Sim, meus amigos, eu arriscaria essa formação já nesse jogo. Eu sei, o West Ham é um time perigoso e como eu disse, né, do retrospecto não favorável, a gente ficaria um pouco mais exposto. E eles podem ser muito mais físicos também. Mas eu acho que se a gente entrar com esses 2 meias logo de cara, a gente acaba com esse jogo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente bota as crianças pra jogar. Tira os 2, bota o Nwaneri, bota o Dalman, bota quem você quiser. E eu escolhi o Rice como volante, porque primeiro, ele descansou, né, no jogo contra o Olympiacos, jogou metade ali do segundo tempo. Muito bem, por sinal. E além disso, ele precisa tirar essa sina, né? Essa maldição que ele tem de jogar mal contra o West Ham no Emirates. Caramba, ainda não fez uma boa partida contra eles no Emirates. Aí na frente, Saka, Gyökeres e Martinelli. Sim, quero entrar com o Martinelli na posição dele, né? Meia esquerda. Eu tô gostando muito da movimentação dele. Eu só espero uma tomada de decisão melhor dele, tá? Daqui pra frente. Eu acho que ele voltou a confiança. Tá fazendo gol quase todo o jogo, né? Que ele entra, mas a tomada de decisão ainda precisa melhorar. Mas sim, eu entraria com ele até pra dar um pouquinho de descanso pro Trossard também, né? E o Trossard, realmente, né, gente? Ele é muito melhor quando ele entra de super substituto. Então, vou de Martinelli. E esse é o meu time. Com essa formação, eu não espero nada menos do que um sonoro 3-0, tá? 3-0 pros Gunners, se entrar com essa formação, tá? Se entrar com a formação comum, eu vou de 3-0 também. Vou de 3-0. Tô confiante. E eu sei, o Bowen sempre dá um jeito de marcar um gol contra a gente. Mas a nossa defesa tá mais forte e eu acredito que a gente vai conseguir mais um clean sheet. E assim, se a gente vencer esse jogo, seremos líderes da Premier League por pelo menos 2 horinhas, né? Porque logo em seguida é o jogo do Liverpool. E aí a gente vê o que acontece. A gente ganha o nosso jogo e joga batata quente pra eles aí, né? E, gente, contando com esse jogo, os próximos 5 jogos são muito importantes pra gente, tá? Porque a gente entra numa, eu diria,
numa sequência mais simples, mas é a Premier League, né? Eu venho dizendo aqui, não tem jogo ganho. Mas se a gente manter o foco e continuar jogando bem, são jogos vencíveis, tá? E a gente precisa entrar nessa sequência de vitórias. E como eu disse, vamos pegar times em teoria mais favoráveis. E se a gente compara com a tabela do Liverpool para os próximos 5 jogos, né, contando essa rodada, existe a possibilidade real da gente roubar a liderança agora, tá? Nesses próximos 5 jogos. É claro que depende de o Liverpool também mergulhar numa má fase, né? O que não é impossível. Mas olha isso, a gente pega o West Ham, né, agora, aí vem Fulham, Crystal Palace. Esse vai ser embaçado, mas é em casa. É em casa, então teremos uma chance um pouquinho melhor. Aí vem Burnley e Sunderland. Ou seja, nenhum jogo realmente fácil, né? Se tivesse um Wolves aí no meio, eu diria que seria um jogo fácil. Não, brincadeira. No futebol não tem jogo ganho antes da partida terminar. Mas, pô, como eu disse, são jogos vencíveis, dá pra ganhar. E olha do Liverpool. O Liverpool pega o Chelsea agora, né? Aí vem United, Brentford, Aston Villa e Manchester City. O período é muito mais complicado do que o nosso. Então, pô, só resta a gente acreditar. E eu tô confiante por conta do que o time mostrou nesses últimos 2 jogos, tá? E é um começo muito bom, né, de temporada. É um começo muito bom. Eu vi que nos últimos 10 jogos são 8 vitórias, gente. 8 vitórias e um empate. E uma derrota, né, pro Liverpool. Então é um começo excelente de temporada. Só nos resta torcer e acreditar. É isso, galera. E essa rodada é a última rodada antes da parada para mais uma data FIFA, né? Só que dessa vez é só uma semana de pausa, então a gente já volta rapidinho. Teremos uma semana aí para descansar. E seria lindo, né, se a gente fosse descansar na liderança. Será que os deuses ouvem de novo as preces dos Gunners? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Não, mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu acho que o Liverpool vence o Chelsea, sinceramente. Mas vamos esperar pelo melhor, né? Vamos lá. Bom, curte o vídeo, inscreva-se no canal e compartilha com a galera que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, beleza? E come on, you Gunners!